Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez, né, nessa situação de aula gravada, de aula via plataforma YouTube, né? Exatamente por causa desses casos de Covid-19, né, que estão se ampliando e a gente está vendo aí que as pessoas elas não estão se cuidando muito bem. Por isso a gente está aqui de novo, né, no canal do YouTube para falar com vocês sobre as temáticas das nossas disciplinas, né? E no caso eu vim falar com vocês sobre o teatro. E aí, como vocês já perceberam, o teatro é uma disciplina muito prática, que exige um foco sobre a prática para que a gente tenha um aprendizado significativo, mas infelizmente a gente vai se focar em pensar algumas questões um pouco mais teóricas sobre o teatro, né? E o que eu venho falar para vocês hoje é de um gênero do teatro que se chama teatro de animação, ou teatro de formas animadas, né? O teatro de formas animadas, ele trata do inanimado, né? Ele vai lidar com o inanimado. E aí tem uma autora chamada Ana Maria Amaral que ela vai dizer que por causa disso o teatro também pode ser chamado de teatro de animação, também pode ser chamado de teatro do inanimado, né? Mas aí a pergunta é: o que seria esse teatro do inanimado, ou esse teatro de formas animadas, ou teatro de animação? A gente pode responder que o teatro de animação, ou teatro do inanimado, é um teatro onde o foco de atenção está sobre o objeto inanimado, né? E não para o ser vivo, para o ator que está em cena manipulando esse objeto, né? Então, a gente pode caracterizar o objeto como toda e qualquer matéria que é inerte, que não tem vida, né? No sentido mesmo de possuir uma alma, um espírito, né? Como algumas pessoas acreditam, ou outra questão, né? E aí esses objetos que não têm, que são constituídos de uma outra matéria que não dos seres vivos, né? Eles representam o ser humano, né? Ou ideias abstratas, ou conceitos, né? E algumas vezes até mesmo concepções eles estão relacionados, atrelados a concepções religiosas, né? Porque o teatro de animação, como a gente vai ver mais para frente, não agora, né? Ele vai surgir relacionado a vários cultos religiosos, né? O uso da máscara, por exemplo, vai se relacionar muito à religiosidade de alguns povos, de algumas culturas, que ainda hoje estão muito em voga, certo? Não é uma coisa muito distante da gente, ok? Então, a gente pode dizer que o inanimado é tudo aquilo que convive com o ser humano, né? Mas é destituído de vontade, é destituído de movimentos racionais, né? E que esse inanimado, esse objeto, ele vai receber a energia do ator e da atriz que está ali movimentando, né? Que está ali atuando sobre ele, atuando no sentido mesmo de exercer a sua vontade sobre o objeto, de manipular o objeto, né? Então, a partir desse, como é que eu digo, dessa atuação, né, desse ator, da atriz sobre esse objeto, dessa manipulação que esse ator e a atriz faz desse objeto, é que esse objeto vai ganhando uma ilusão, né, de vida. Ele vai ganhando as pessoas vão ter a impressão de que aquele objeto ele tem vida, de que ele vai ter uma vontade, de que ele raciocina, né? E isso tudo é aquilo que o ator empresta, aquilo que a pessoa que está manipulando o objeto empresta para aquela figura, para aquele objeto, aquele boneco, aquela máscara ou aquelas sombras que estão sendo projetadas, né? Ahn, e aí a gente pode destacar, seguindo o pensamento da Ana Maria Amaral, né, que é a autora que a gente está trabalhando aqui, ela vai dizer que todo ser vivo ele tem um centro de pensamento, né, um centro de equilíbrio também, né, e
a gente, quando manipula o objeto, a gente pode transferir essa vida, transferir esse centro pensante, esse centro de equilíbrio, toda essa estrutura para esse objeto, né? A gente passa a fazer com que o objeto ganhe vida, ganhe forma de pensar, né? Formas de sentir, de querer, né? E de raciocinar. Então, da nossa manipulação do objeto, né, é que esse objeto vai ganhando essas características, vai se humanizando, né? Então, o corpo humano, como a autora fala, ele tem um eixo que é mental e físico, né? Ou seja, um cérebro e uma espinha dorsal, e tem os membros também que agem, né? E que a gente interage através desses membros, desses elementos do nosso corpo, né? E aí, no caso do objeto, o objeto não tem essas características são humanas e de outros seres viventes, né? Como os animais, mamíferos, alguns insetos também têm várias pernas, né? Então, o objeto, ao receber a energia do ator, né? O objeto inerte, né? Ele recebe a energia do ator e aí, a partir disso, a gente vai simulando esses eixos centrais, esses membros, né? A gente vai utilizando determinadas estruturas do próprio objeto para a gente trabalhar uma comunicação, né? Então, a gente pode dizer que quando a gente anima um objeto, quando a gente anima uma máscara, por exemplo, a gente deixa refletir no objeto uma parte de nós. A gente está empregando no objeto uma parte do que a gente é também, né? Porque a gente está emprestando, entre aspas, para o objeto a nossa energia, né? Então, a gente pode dizer que o boneco, o objeto, a máscara, a sombra, ela é, né, essa energia que flui do ator manipulador para ela, certo? E aí, a partir dessa transmissão de energia que eu vou, é, que eu vou transmitir para esse boneco, para essa máscara, para esse objeto, para essa sombra, é que a gente vai vendo que a vida surgindo ali. E a gente precisa dizer que há uma diferença, por exemplo, no teatro com atores para o teatro de bonecos, pelo fato de que no teatro de ator, né, quando o ator sobe em cena, a atriz sobe em cena, eles e elas acabam emprestando, de certo modo, a sua própria imagem para aquela personagem, né? E aí ele ou ela vai se identificando com a personagem, vai se misturando com ela, e em certos modos, em certos momentos, o próprio ator deixa de ser a personagem e passa a ser ele mesmo, porque a gente está ali naquela tensão entre o ser e o não ser, né? A gente está brincando com esses dois lados aí, né? Com essas duas estruturas. No caso do boneco, do objeto, da máscara e das sombras, né? A gente vai ver que a personagem sempre né? E nunca é o ator ou a atriz. Embora a gente empreste energia para manipular, para dar vida, mas a personagem ela sempre está ali, né? Ela sempre está posta, está vivendo aquela situação, está lá no palco, em cena. E aí uma questão que é uma questão relacionada mesmo à técnica do teatro de animação, né, de manipulação, é o fato de que o ator manipulador ele precisa estar anulado. Então, quanto mais a gente se anula, mesmo a gente no palco ali manipulando o objeto, enquanto mais a gente se anula, mais a gente tá focando e dando vida ao objeto e, consequentemente, a gente está sendo feliz naquele processo, né, de manipulação. Porque o processo de manipulação, ele exige que o manipulador, mesmo que ele apareça, ele seja anulado e o foco fique sobre a personagem ali, certo?
o foco é sempre a personagem, que é o objeto, que é a máscara, que é a sombra, né, que é um boneco. Então, a vida e o foco desse teatro está sobre ele, né? Está sobre esse objeto, sobre esse ser inanimado. E a gente pode dizer que existem, segundo Ana Maria Amaral, dois tipos de formas, né, de dar vida a esse objeto. Ela diz que uma delas é quando o objeto tenta, quando a pessoa que manipula ou quem produz tenta dar vida para tenta assemelhar esse objeto ou esse boneco, enfim, com a vida humana, né? E aí quando ela diz que quando isso acontece, essa manipulação acaba caindo numa situação grotesca, pois o teatro, embora ele interaja ou ele se funda com a vida, né, ele se relacione muito com a vida, ele é ficção, ele é teatro, né? Então, essa tentativa de transformar o boneco em ser vivente acaba sendo uma tentativa grotesca e muitas vezes cai no riso, né? Desperta o riso das pessoas, porque, né, porque o foco do boneco não é exatamente imitar a realidade, né? E aí tem um outro lado dessa questão. O outro lado é o seguinte: é quando o boneco, quando esse ser inanimado que é manipulado em cena e que ele recebe vida, ele é pensado em todas as suas qualidades, né? Qualidades no sentido assim de que as pessoas que manipulam consideram ele de fato um objeto que tem a sua estrutura, que tem a sua materialidade, né? E aí ele é manipulado de acordo com eles, pensando e levando em consideração essa questão, né? De que ali é um objeto, é um boneco, uma máscara, uma sombra, né? Então a gente tem aí duas percepções sobre o teatro de animação. E aí eu já tenho dado indícios para vocês de como a gente classificaria esse tipo de teatro, né? Esse tipo de teatro ele se classifica, segundo Ana Maria Amaral, por dois tipos, né? Que é um teatro cômico, caricato, né? Ou seja, aquele que o boneco tenta se assemelhar à vida humana o mais próximo possível, né? E um teatro mais poético, né? De esferas mais simbólicas, né? E assim, ela não está trazendo dizendo que um é positivo ou que um outro é negativo, né? Mas ela diz que o que mais importa é a gente trabalhar com essas realidades, né? É brincar com esse inanimado, oferecendo vida para ele, né? Além disso, a gente pode considerar também o teatro de animação a partir de algumas vertentes, né? Ele é um gênero teatral, mas ele se desdobra em outros, né? Que são o teatro de bonecos, e a gente vai ver isso mais para frente, o teatro de objetos, né? O teatro de sombras, certo? E o uso da máscara, que também pode ser qualificado como teatro de animação, ok? E aí nas próximas aulas a gente vai se debruçar um pouco sobre essas questões e vou trazer para vocês alguns exemplos, né, que vão estar aqui no nosso processo aqui da nossa aula. Então, gente, por hoje é isso, a gente fica por aqui. No nosso próximo encontro, eu vou trazer para vocês algumas percepções sobre o teatro de objetos, sobre o teatro de máscaras, né? A utilização de máscara no teatro. A gente vai resgatar a utilização da máscara desde o Ocidente, né? Até a chegada aliás, desde o Oriente até a chegada aqui no Ocidente, né? E é isso. Eu peço que vocês continuem se cuidando, certo? Cuidem da saúde de vocês. Se preciso,
saiam só se for necessário, não saiam sem necessidade de casa. E quando sair, saiam todas e todos resguardados dessa doença aí. Vamos ter cuidado, vamos usar máscara, usar álcool em gel. E é isso, gente. Até o próximo encontro.